Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui, né? Segunda parte da live, Lei da Atração, eu realizei um sonho. Estava fazendo a live agora há pouco e a live caiu. E eu trouxe aqui 9 tópicos que eu gostaria de falar com vocês sobre Lei da Atração e como realizar os seus sonhos. E aí eu estava no quinto tópico, falando sobre o quinto tópico. E aí a live caiu, então eu resolvi retomar aqui, vou continuar aqui até o 9º tópico e vamos falar mais um pouco sobre lei da atração e realizar sonhos, né? Como eu já havia falado na primeira live, né? Sou Fátima Roden, terapeuta mentora de estilo de vida, né? Trabalho novos hábitos, novas rotinas de vida e também sou palestrante e escritora internacional, com a bênção de Deus, né? Realizando esse grande sonho também. E lá no finalzinho da live, eu já prometi que eu ia trazer uma historinha verídica, né? Que eu irei contar sobre a realização de um sonho e sobre lei da atração. Então, vamos aos tópicos agora e lá no finalzinho a gente vai trazer essa história como um testemunho, né, que a lei da atração realmente funciona, ok? Obrigada, Vanessa, obrigada pela presença. Então, estávamos falando sobre o quinto ponto, né, haja como se já tivesse alcançado seu sonho. Por que é importante para a lei da atração, né, e para o nosso sentimento, para a nossa meta dar certo, para o nosso foco ser um foco constante, presente, forte, né? Duradouro. É muito importante a gente agir como se já tivesse acontecido, como se a gente já estivesse vivendo aquele sonho, como se a gente já estivesse dentro daquele carro, dentro daquela casa, com aquela sala maravilhosa, com aquele quarto maravilhoso. Tudo isso visualizado na nossa mente, vivendo como se aquilo já fosse nosso, sonhando com aquilo, fantasiando com aquilo, faz com que a gente ative sempre mais o desejo de atrair as coisas. E quando a gente menos espera, as coisas acontecem, né? As coisas surgem assim como num passe de mágica. Tem gente que diz, mas isso não existe. Existe sim. Se você trabalhar a sua frequência, se você trabalhar as suas energias, se você desbloquear os seus traumas, as suas perrengues, como se diz, você vai conseguir sim. E todos nós temos perrengues para destravar, traumas para eliminar, todos nós temos. Precisamos descobrir onde que eles estão e dar um jeito de eliminar eles, um a um, porque eliminar todos de uma vez ninguém aguenta, né? É muito doloroso. Então a gente vai eliminando um, depois vai eliminando o outro e assim a gente vai indo até a gente conseguir eliminar todos, né? Então, o sexto ponto que eu quero trazer aqui na lei da atração é sobre manter uma atitude positiva. Aí tem muitas pessoas que vão dizer assim, mas manter uma atitude positiva nos dias de hoje é muito difícil, porque tem muitos problemas, tem muitas coisas que acontecem, que a gente não consegue ficar positiva, é muita maldade, é muita coisa acontecendo no mundo e a gente se sente responsável por muitas coisas, né, que estão acontecendo, mas muitas vezes a gente se sente responsável, se sente incomodado com isso, sabe por quê? Agora talvez eu vá tocar numa ferida, né? Mas, normalmente, a gente se sente incomodado com isso quando a gente não está fazendo nada para mudar, né? É pesado isso, né? Porque cada ser humano tem aqui na Terra o seu papel, sua missão, o seu legado. Cada ser humano pode fazer a diferença aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, nessa humanidade. Então, se eu fizer um pouquinho, você fizer um pouquinho, o teu próximo fizer um pouquinho, quando vê, a gente já tem um monte de coisa boa feita ao nosso redor. E aí sim, vai ser muito fácil manter o pensamento positivo, porque a gente está vibrando na mesma frequência, a gente está na mesma energia e a gente está atraindo coisas boas, porque onde um ou mais se reunirem em meu nome,
eu estarei no meio deles. Vocês conhecem essa frase de quem é? Jesus falou isso. Jesus não discriminou ninguém, não separou o joio do trigo. O joio e o trigo cresciam juntos, né? Então, onde um ou mais pensarem positivos, o negativismo não entra, né? E a atração, a lei da atração e a positividade vai estar no meio deles. Onde dois ou mais pensarem positivamente. Então, olha a importância que é a gente pensar positivamente. E ficar em congruência com o nosso pensamento, sentimento e ação, né? Fazer com que eles andem juntos, em sintonia. Eu tenho que pensar e eu tenho que sentir conforme aquele meu pensamento. E eu tenho que agir conforme aquele meu sentimento. Eu não posso separar as coisas. O 7º ponto, então, é ser paciente e persistente. Olha só como um fio vai puxando o outro. Um ponto vai entrelaçando no outro. É que nem uma corrente, vai emendando os elos, né? Nossa, essa parte é muito pesada, né? Ser paciente e persistente. E você já parou para pensar que para ser persistente, eu preciso ser paciente? Muitas pessoas não pensam nisso, não questionam, não raciocinam sobre isso. Mas é a mais pura verdade. Você já percebeu que quando uma pessoa não é paciente, quando a pessoa perde a calma, como isso desequilibra e desestabiliza o emocional e o espiritual e também o físico dessa pessoa? Ela se torna agressiva, ela tem gestos agressivos, ela tem palavras ofensivas, ela tem reações às vezes até desconhecidas, até mesmo por ela, porque ela simplesmente se deixa dominar, né, pelo seu cérebro, pela sua mente, e aí isso tudo, como trabalha em conjunto a mente, o corpo, o espírito, né, os sentimentos, aí desequilibra tudo, fica tudo em corda bamba, né, fica tudo em corda bamba. Bem-vinda, Rosa Marlene. Bem-vindo, Bento. Mentor, doutor Bento, mentor. Ah, não, perdão, doutor Roberto. Desculpe, li errado seu nome. Doutor Roberto, mentor. Bem-vindo também. Que maravilha. E então, a gente precisa, né, ser paciente. Porque ninguém consegue ser persistente se não for paciente, né? Porque persistir, ele é algo que é impossível de fazer quando a gente está desequilibrado, quando a gente está com algum sentimento que não está congruente com a nossa energia, com a nossa lei da atração. Então, a gente acaba não conseguindo ser persistente. E quando a gente para de ser persistente, a gente para de lutar por nossos sonhos, a gente deixa as coisas paradas, a gente deixa as coisas estagnar, né? Perder a energia. 8º, esteja aberto às oportunidades. Mas eu não diria só aberto, tá? Ou eu diria, o que é ser aberto? Para mim, o que é ser aberto às oportunidades? Aberto às oportunidades é eu acolher as oportunidades quando elas surgem. Em primeiro lugar, eu preciso perceber a oportunidade. Que às vezes a oportunidade passa assim, ó, aqui no nosso nariz e a gente não percebe, a gente não enxerga. E muitas vezes ela passa aqui e a gente não quer olhar para ela. Por quê? Porque a gente não se acha capaz, não se acha merecedora, acha que a gente não vai ter condições, que a gente não vai suportar, que a gente não vai conseguir fazer. E aí a gente deixa a oportunidade passar. Então, a gente estar aberto às oportunidades é a gente perceber as oportunidades, a gente aceitar as oportunidades e a gente cumprir o nosso papel dentro desse aceitar as responsabilidades. Porque toda responsabilidade, toda oportunidade, ela traz responsabilidade. Mas toda responsabilidade, ela traz resultados. Vocês já pensaram nisso?
que uma coisa não fica distante da outra? Oportunidade, responsabilidade e resultados, né? Eu não tenho como ter resultados se eu só tenho oportunidades. E se eu não tenho responsabilidade com as oportunidades, né? Eu também não tenho como ter resultados se eu tenho só responsabilidade, mas eu não tenho a oportunidade. Então é preciso essas três coisas juntos, né? Aproveitar as oportunidades que surgem, né? Aproveitar os anjos que Deus manda na nossa vida, as pessoas que Deus encaminha ao nosso encontro e assumir uma responsabilidade junto a elas, ou perante elas, ou para nós mesmos, para então colher os resultados, né? Que tudo que se planta colhe, né? Vocês acreditam nessa teoria? Que não tem como eu plantar trigo, por exemplo, e ir lá quando vem o tempo da colheita, ir lá e querer colher batatas, por exemplo. Não tem. Então, assim também não tem como eu plantar na minha mente um desejo e depois querer colher outro. Ou um sentimento e depois querer sentir o outro, né? Se eu plantar raiva, rancor, medo, vingança ou todas essas coisas, eu vou colher isso. Não posso colher amor, abundância, prosperidade, né? Então não tem como. Verdade, Vanessa, é a lei universal. A lei universal. Então, não tem como mudar essa lei não muda nunca. Desde que o mundo é mundo, é essa lei e vai continuar sendo essa lei. Eu colho os meus resultados conforme a minha plantação. Claro que às vezes eu planto, mas também durante o processo eu não cuido, eu não rego, eu não converso com as minhas plantas, né? Entre aspas. E aí eu não dou o carinho e a atenção necessária e elas se perdem no meio do caminho. Muitas vezes as sementinhas nem chegam a germinar. E isso também a gente precisa olhar para trás, onde que o nosso terreno não está bem preparado. Qual é a parte que a gente precisa avançar mais? Qual é a parte que a gente precisa estudar mais, aprofundar mais, melhorar mais, né? A gente sempre pode melhorar. Mas quando você fizer o seu melhor todos os dias, é mais fácil a gente melhorar. Agora, quando a gente deixa para trás o que a gente poderia fazer no outro dia, a gente muitas vezes se arrepende, aí a gente perde o desejo e o estímulo para melhorar, né? A gente se desestimula, a gente se desilude conosco mesmo, e isso é uma coisa muito ruim. A gente precisa evitar que isso aconteça. Que nada mais dolorido do que a gente se desapontar e se desiludir conosco mesmo, né? Isso é muito dolorido. Então, oitavo já li, né, que era estar aberto às oportunidades. O nono, então, é compartilhar com pessoas positivas. Mas eu não diria só pessoas positivas, não. Eu diria pessoas que amam você, pessoas que torcem por você, pessoas que vibram com você, pessoas que querem ver você bem, pessoas que não olham você com desdém, com inveja, com ciúme. E isso hoje em dia existe muito. A gente precisa ter uma sensibilidade muito aguçada, um espírito muito renovado, muito puro, muito transformado, para que a gente consiga perceber, ter essa sensibilidade, essa sabedoria, para perceber quem que são as pessoas certas, com quem a gente pode contar, para quem a gente pode mostrar as nossas fraquezas, os nossos medos, com quem a gente pode compartilhar, que realmente vai querer nos ajudar. Porque pessoas que estão evoluídas mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, normalmente elas querem que todas sejam como ela. Elas não querem ser mais e nem menos que ninguém, elas querem ser igual, né? Então, a gente compartilhar com pessoas que pensam igual a nós, que querem ser igual a nós, é maravilhoso, porque isso só aumenta a nossa frequência, isso só faz com que a gente sinta mais energia ainda, mais conexão ainda, mais força, mais vigor, mais vontade de conquistar os nossos sonhos, né?
E falando em conquistar nossos sonhos, eu falei lá no início da live, para quem tá chegando agora no final da live aqui, essa live está sendo feita em 2 etapas, tá? Em 2 partes, porque a live caiu. Então, eu tinha 9 tópicos aqui, eu falei até o 4º tópico e a live caiu. Aí eu resolvi abrir outra live para terminar os tópicos e eu tinha anunciado já que no finalzinho eu ia contar uma história verídica, né? Uma história que aconteceu comigo sobre a lei da atração. Que é o assunto de hoje, né? Lei da atração, eu realizei um sonho, é o título da live de hoje. Qual foi o sonho que eu realizei? Muitos que estão aqui, muitos que me acompanham nas minhas redes sociais já sabem do que eu vou falar, né? Me tornei escritora esse ano, consegui agora já participar, já ter o lançamento realizado agora nesse final de semana de um livro que eu estou participando como coautora, que é o livro organizado pela editora Legado e pelo mentor de escrita Samuel Almeida e pela organizadora Daiane Souza. Então, eles organizaram esse livro e nesse livro tem 12 coautoras que trazem suas histórias de mulheres vibrantes, né? Então, a gente teve um lançamento nesse final de semana, inclusive foi um sucesso, vai estar disponibilizado em breve já a gravação do evento, a gente vai compartilhar nas redes sociais também, e eu estou muito feliz com essa realização, porque era um sonho lá de criança que eu tinha, né, e que eu fui guardando e acalentando e embalando e deixando, e sempre achava que nunca era o momento certo. E aí, durante uma palestra no ano passado, em março de 2024, eu recebi uma oportunidade de palestrar para um número de pessoas maior, assim, uma palestra presencial. Foi a minha segunda oportunidade de fazer uma palestra presencial para mais pessoas, assim, que não fosse só umas 10, 15 pessoas. E aí, nessa palestra, eu tive essa oportunidade de colocar um pouco sobre a minha história, o porquê que eu estava resolvendo ser palestrante, ser mentora de estilo de vida. Para quem não me conhece ainda, essa parte da minha transição de carreira, então, que é mentora de estilo de vida, onde eu ajudo pessoas a abolir hábitos nocivos, a atrair novos hábitos para sua vida, porque tem um novo estilo, né, uma nova mentalidade e um novo estilo de vida. Então, eu trabalhei, já estou trabalhando há 4 anos como mentora de estilo de vida e também como terapeuta. E aí, uns 2 anos para cá, comecei como palestrante. Agora eu comecei, então, deslanchei, né, para escritora. Obrigada, Vanessa, obrigada. Maravilhosa você também. Todas nós somos capazes, né? Todas nós podemos. Se nós queremos, nós podemos. Eu posso, eu quero, eu consigo, né? Mesmo que demore um pouquinho, mas eu vou, cada um no seu processo, cada um no seu tempo. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para conquistar e vou conquistar. E aí, durante essa palestra, eu fiz a minha fala, né, uns 10 minutinhos, numa palestra de 1 hora, 50 minutos, eu tive 10 minutinhos para falar. E depois eu sentei lá na plateia e assisti a palestra do meu mentor, né, que tinha me dado o espaço. E ele falou sobre foco, sobre a gente ter atitudes e a gente realizar também os nossos objetivos. E aí teve uma hora que ele fez uma brincadeira com a plateia. A gente era para virar para o lado esquerdo, pegar nas 2 mãos da pessoa que estava do nosso lado, olhar bem no olho da pessoa e dizer qual é o sonho que eu quero realizar até esse final de ano. E aí, eu assim, não deu muito tempo para pensar, sabe? Ele falou e já disse, já faço logo e já falo logo, ao mesmo tempo. Não pensam, enquanto que uma fala, a outra pensa, né? Não, falam ao mesmo tempo. Mesmo que vocês não consigam se entender, depois vocês repitam de novo, né? E aí, daí ele disse assim, e escolha um sonho bem difícil, não um sonho fácil, uma coisa assim difícil, que vocês imaginam que ainda é impossível, mas que vocês querem realizar. E aí, eu peguei nas mãos dela assim, e aí eu falei, eu quero escrever um livro ou um capítulo num livro ainda até o final do ano. E enquanto que eu falei isso, ela falou, eu quero fazer um livro de receitas até o final do ano.
E aí, quando a gente falou isso, a gente ficou surpresa, né? Porque nós duas falamos praticamente a mesma coisa, só que em outras palavras, né? Um pouquinho diferente o desejo, o sonho, né? Mas não deixava de ser escrever um livro. E aí eu pensei, agora, o que ele vai pedir para nós fazer com isso, né? E eu não sabia nem o que eu estava dizendo, né? Porque eu não imaginava, assim, meu Deus, até o final do ano, aonde, quando, com quem? Não tenho esse caminho para trilhar, não existe esse caminho, não tenho essa estrada, né, para pegar esse itinerário, né? Aí, mas no final eu disse, agora vocês vão trocar os números de telefone. No final do ano, em dezembro, vocês vão ligar uma para outra e vão perguntar: em que pé que está o seu sonho? Você já está conseguindo realizar? Você já está quase chegando lá? Como é que tá? E aí eu pensei, caraca, eu não vou ter quase nada para dizer no final do ano, né? Mas enfim, né? Eu tinha falado, estava falado, né? E aí eu comecei a pensar durante aquela semana sobre isso, mas quem sabe, né? Quem sabe surge, quem sabe Deus manda um anjo, quem sabe Deus manda um sinal, quem sabe eu vou perceber, vou sentir alguma coisa diferente e vai acontecer, porque eu já tinha recebido convites de 2 ou 3 editoras para lançar um livro. Durante umas lives que eu fiz, as pessoas entravam e aí diziam: nossa, você precisaria contar essa sua história em um livro. Daí eu dizia, mas eu não tenho nem por onde começar. Daí me convidavam para depois entrar em contato, eu entrava em contato. Quando me passavam valores, me passavam tudo que eu tinha que fazer, eu esmorecia porque eu não estava ao meu alcance e eu acabava desistindo. E aí eu pensei, nossa, não vai ser esse ano que eu vou conseguir, né? Porque é tudo tão difícil, né? Eu pensava assim, por mais que eu não queria pensar negativo, né? Mas eu achava desafiador, assim. E aí eu peguei e fui pensando durante aquela semana, durante aquele primeiro mês, segundo mês, e fui levando isso em pensamento assim adiante. Como seria bom se surgisse a oportunidade que eu pudesse realmente começar, pelo menos, em 2024, a escrever um capítulo de um livro. E a minha fé, ela é muito poderosa, assim, porque eu creio muito assim, que se eu ponho o pé, Deus põe o chão, né? Eu tenho muita fé de que quando eu me disponho a fazer as coisas, Deus me ajuda, Deus me dá força, o Espírito Santo me ilumina. Eu creio muito nisso, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto o Espírito Santo agindo em mim quando eu preciso dele. Eu sinto ele colocando palavras na minha boca quando eu preciso falar alguma coisa para conscientizar alguém, ou então para influenciar, não, para testemunhar algo assim que vá fazer bem para aquela pessoa. Influenciar não é a palavra certa, não me surgiu a palavra correta agora. Mas assim, quando eu preciso ser luz na vida de alguém, eu sinto que algo me motiva, me inspira a falar as coisas que eu preciso falar. E eu não tenho dúvida que é a minha fé que faz isso, né? O poder de Deus, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo que age em mim para fazer isso. Então, eu ia orando, eu ia rezando, né? E ia pedindo. Se é para ser, vai ser. Se Deus vai querer isso para minha vida, vai acontecer. E aí, em agosto, eu fiz uma imersão com a equipe do Maurício Romani. Nessa imersão, eu conheci a organizadora do livro, Daiane Gratidão. E aí, a gente ficou amiga, a gente conversou, eu assisti a palestra dela lá no evento, ela era palestrante do evento. E aí, depois a gente começou a se seguir nas redes sociais, fomos fazendo amizade. E aí, eu entrei num grupo que ela tinha, e aí, de repente, ela me convidou para fazer parte do livro que ela já estava organizando, né? E esse livro se chama Mulheres Vibrantes. E aí ela disse que ela queria muito que eu aceitasse o convite dela para entrar no livro. E aí eu pensei, caraca, né? A oportunidade surgindo aí, mas será que eu abraço? Será que eu pego? Será que eu consigo? Eu não lembro quanto tempo que eu pedi para pensar, se eu pedi uma semana, se eu pedi uns dias, não lembro. Sei que eu não respondi logo, disse, deixa eu ver primeiro, né?
Aí ela disse assim, eu vou pedir pro editor lá da editora entrar em contato contigo e te explicar bem certinho como funciona. Aí ela entrou em contato comigo e me explicou, me falou tudo como que funcionava, que era um grupo, que era um apoio mútuo, que um ajudava o outro e que ele era o mentor de escrita, que além da edição do livro e tudo, a gente ainda ia ganhar a mentoria dele, né, e tudo, por um valor, assim, que a gente poderia até parcelar. E aí eu pensei, nossa, é a oportunidade, né? Eu preciso priorizar alguma coisa na minha vida, eu preciso talvez deixar algumas outras um pouco de lado. Se eu quero realizar esse sonho, às vezes a gente tem que soltar alguma coisa que a gente está segurando, né? Ou então deixar ir alguma coisa que a gente está apegado, para que a gente possa colocar outra coisa no lugar. Quando a gente compra roupa nova pra gente e a gente quer botar no guarda-roupa e ela não cabe, o que que a gente faz? A gente tira alguma roupa velha, né? A gente vai liberando um espaço para caber a roupa nova. Então, a mesma coisa com nossos sonhos. Quando a gente quer realizar nossos sonhos, a gente vê que eles não cabem no espaço que a gente tem. A gente precisa desapegar de algumas coisas e colocar aquele sonho no lugar. E foi isso que eu fiz. Então, eu me finquei de pensamento, sentimento e ação, né, nesse sonho, e fui ajudando, fazendo o que eu precisava fazer, fazendo a minha parte, né, e a gente já iniciou em setembro, se eu não me engano, ano passado, outubro acho que foi. E aí a gente trabalhou mais ou menos 6 meses, e em 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, o livro estava pronto. Então agora o lançamento aconteceu, os livros físicos já estão chegando daqui a pouco, daqui a uma semana, por aí. Então, assim, a lei da atração, ela funcionou de uma maneira extraordinária. Mas por quê? Porque eu também fui acreditando que de alguma forma, se eu tinha aquela inspiração naquele momento de falar que o meu sonho até o final do ano era escrever um livro, era porque tinha alguma luz, alguma energia me amparando, né? E aí no final do ano eu liguei para a mulher, perguntando ela como que estava o projeto dela. Daí ela levou por surpresa, ela disse assim, gente, tu sabe que eu esqueci isso? Eu nem lembrei que eu tinha falado isso, que eu tinha prometido isso. Então olha como é quando a gente não vibra na energia da lei da atração. Se eu desejei que eu queria escrever um livro até o final do ano, eu precisava vibrar nessa energia. Ela também falou a mesma coisa, ela não vibrou na mesma energia e ela não conseguiu, ela não fez o livro. E eu consegui. Então, olha a lei da atração funcionando, né? Então, a lei da atração, ela funciona, só que você precisa ter persistência, você precisa ir buscar, você precisa acreditar, você precisa levar adiante. E você precisa acreditar unicamente em você, em primeiro lugar. Depois você acredita nas pessoas que estão do seu lado, que estão fazendo de tudo para que tudo dê certo, que estão te ajudando. Porque de nada adianta se você não acreditar em você. Se você não acreditar no seu potencial, todo mundo pode acreditar em você e você não vai realizar as coisas. Porque a nossa fé, o nosso acreditar em nós mesmos move montanha, né? Jesus mesmo disse, a sua fé move montanha. A fé verdadeira move montanhas. E a fé verdadeira, ela vem de dentro, né? Ela não vem de fora, ela não vem da ajuda, vamos dizer assim, das pessoas. As pessoas podem querer fazer tudo por nós, podem querer ajudar de tudo que é jeito. Mas se eu não acredito, se eu não tenho fé, se eu não trago de dentro de mim essa luz, essa força, essa energia, essa frequência, eu não vou conseguir. Então, essa é a historinha que eu queria contar para vocês. Eu realizei um sonho, né? Através da lei da atração. Eu atraí isso porque eu acreditei, mesmo não tendo o caminho, mesmo não tendo as ferramentas, mesmo não tendo ninguém para ajudar no momento, eu não pestanejei e disse que eu queria realizar o sonho de escrever um livro, ou pelo menos iniciar um capítulo de um livro até o final do ano, 2024. E hoje, julho de 2025, um dos livros onde eu estou como coautora, Mulheres Vibrantes, já foi lançado no último final de semana. O outro livro, Superação, vai ser lançado agora, dia 23 de julho.
E os 2 livros depois vão ser lançados lá na Biblioteca Brasileira de Nova York, dia 13 de agosto. Olha só, não deu um ano, porque a imersão ano passado, onde eu conheci a primeira coautora do livro, foi dia 17 e 18 de agosto. Esse ano, dia 13 de agosto, já estaremos lançando os 2 livros. O dela e de uma da coautora dela também, que entrou no livro dela e que depois resolveu organizar um livro também. E eu entrei nos 2 livros. Então, em um ano, 2 livros, né? Em coautoria. Então, nada melhor do que dizer a lei da atração funciona. Funcionou comigo, pode funcionar com você também. Então, que essa live tenha te inspirado, né? Tenha te motivado e que você passe a acreditar mais no seu potencial, acreditar mais em você, não ouvir e não olhar tanto para o que os outros pensam, acham ou falam, porque isso também nos influencia negativamente e positivamente. Ouça somente pessoas que falam o que está na sua frequência, aprenda a medir a sua frequência. Imagine que a sua frequência seja a sintonia de um rádio, como eu já dei o exemplo lá atrás. Quando alguém falar alguma coisa com você e não estiver na sua energia, vai chiar. Vai chiar, vai tremer, vai ficar lento, porque parece uma câmera lenta, né? Quando você perceber que está nessa frequência, não é a frequência que você deve vibrar. Aí você desliga o botão, né? Claro que não dá para desligar o botão dos outros, tem que desligar o nosso. Então a gente tem que desligar o nosso para não ouvir, para não deixar entrar, para não deixar a gente se contagiar com aquela frequência. Não é fácil, né? Mas é possível. Boa noite, querida Vanessa. Estou encerrando a live também, super cansada. Eu tinha hoje uma palestra, depois eu entrei um pouco no curso e agora ainda estou fazendo a live, mas também já vou desligando aqui agora. Boa noite e muito obrigada pela tua presença aqui. A live ficará salva, amanhã a gente compartilha, né, com mais pessoas. Gratidão por todos. Até o próximo encontro. Terça-feira da semana que vem teremos live novamente. Um beijo no coração de cada um e cada uma que aqui estiveram e que vão assistir esse vídeo nas demais redes sociais. Um abraço.